Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Elas Transformam. Hoje, o nosso marketing escolheu um tema bem interessante para a gente trabalhar, para a gente conversar aqui, e o tema é sobre família. E eu já queria perguntar para você, Bia. Eu sei que durante o seu processo de conversão, quando você sonhava com o casamento, você fez uma carta para que você detalhasse exatamente como seria o seu futuro marido sem antes conhecer. Me conta, como foi esse processo? Para começar, eu quero dizer que esse tema eu adoro. Eu acho que nós duas compartilhamos muito, ensina muito. E ao longo da nossa jornada, a gente se transformou muito nesse tema, né? E quem acompanha aqui, me acompanha minha história há um tempo, sabe que eu demorei 5 anos para casar. E como assim demorei 5 anos? Eu me converti com 20 anos. Então, antes de me converter, eu já tinha uma história com os meus pais. Meus pais são separados, infelizmente. E eles se separaram quando eu tinha 13 anos de idade. Então, para mim, foi aquela. Eu não aceitei muito bem a questão da separação. Eu acho que a família é o bem mais precioso que existe na Terra. E é um plano de Deus. Então, lá com 13 anos de idade, eu fiquei meio traumatizada em relação a ter uma família. Então, eu não queria ter de jeito nenhum. O meu sonho era crescer profissionalmente, estudar e não ter uma família. Com 20 anos de idade, eu me converti. Eu tive uma experiência muito real com Deus e eu falei, eu quero seguir isso para a minha vida, eu quero trilhar isso. E na igreja, eu fui entendendo que família era um plano de Deus para a minha vida. E que se, infelizmente, os meus pais não estavam mais junto, era sobre a história deles, sobre a vida deles, não sobre a minha história. Mas eu ainda era ferida em relação a esse assunto. Então, eu meio que, por um ato de fé, eu peguei uma carta, não papel, e eu falei, vou fazer uma carta para o Espírito Santo. E eu vou escrever exatamente como vai ser o meu marido. Mas foi assim, Fran, foi sem intenção, foi naquele momento ali, era muito mais para, Deus, eu não quero casar não, mas se for para casar, esse aqui é o meu marido. E eu escrevi característica. O primeiro item que eu coloquei nessa carta foi uma exigência, Fran. Eu coloquei na carta: o meu esposo precisa ter pais casados. Eu quero viver, eu quero visualizar sobre uma referência onde que o pai e a mãe do meu esposo sejam casados. E eu não abro mão disso. A primeira coisa que eu coloquei. A segunda coisa que eu coloquei na carta foi: o meu esposo precisa ser um homem que ama servir outras pessoas. E aí eu comecei a listar todas as características. Eu só não coloquei algo físico, algo como ele seria fisicamente, mas eu coloquei como seria a família dele, como ele me trataria, como ele seria em características como de servir, ser gentil, ser um homem extremamente trabalhador. Então, eu fui detalhando ali. E aí, eu esqueci, guardei essa carta, não me lembrava dela, enfim, perdi essa carta na onde eu morava. E faltando 3 meses para o meu casamento, eu mudei para uma outra casa. E durante essa mudança, uma pessoa que morava comigo me disse assim, ó, Bia, eu achei a carta que você fez para o Vinícius. E eu falei, eu nunca fiz carta para o Vinícius. Como assim? Não me lembrava. E aí ela me disse assim, achei a carta que você fez para o Vinícius. Leia. Quando eu fui ler, Fran, tinha uns 10 itens, mais ou menos, naquela carta. Eu não pedi para ser rico, eu não pedi nada disso. Eu pedi sobre família, eu falei sobre caráter, eu falei sobre princípios, que para mim eram inegociáveis. E aí, quando eu comecei a ler aquela carta, eu chorei, porque todos os itens, do primeiro ao último item, tudo era sobre o meu esposo Vinícius. Então, o primeiro item, que era os pais ser casados, eu falo que é um privilégio, porque eu sou apaixonada no meu sogro e na minha sogra. Eu olho para eles são casados, eu acho que mais de 40 anos, e eu olho para eles e aprendo todos os dias o que é casamento, o que é perdão, o que é se reinventar, o que é abrir mão, o que é construir uma família. Então, todos os itens que estavam nessa carta, eu simplesmente olhei aquilo e vi o cuidado de Deus na minha vida. Então, há poder
né? Assim, eu acredito que há poder quando você declara o que você quer. Eu acredito que naquele momento o meu cérebro, a minha mente já começou a buscar exatamente aquelas características e acredito também no poder divino de ter chegado exatamente do jeito que eu pedi. Com certeza. E a gente não consegue distinguir isso, né? A gente visualiza lá na frente, mas não é algo que é real ainda. E quando você faz uma carta e você detalha exatamente o que você quer, seja no casamento, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, enfim, você consegue visualizar aquilo lá na frente. Não que você está vendo naquele momento, é como se fosse um ato de fé. Você não vê, mas você crê que vai acontecer. E aí se passaram 5 anos. Você estava nesse processo, você escreveu essa carta e você se lembrou dessa carta que você estava, que você tinha criado, né, que você tinha desejado há um tempo atrás. O quanto é importante na nossa vida a gente visualizar algo que a gente quer, seja no relacionamento, seja na área profissional, seja na atividade física, né, no corpo, na mente, aonde você quer chegar, o que você quer. Isso é muito importante. Porque muitas pessoas não sabem, né? Eu tenho algumas amigas solteiras e eu falo para ela, o que você quer? Qual é o perfil de pessoa que você quer? O que você deseja? E eu usei como exemplo. Você já escreveu uma carta falando sobre essa pessoa? Como que essa pessoa precisa ser? Quais são as características importantes que essa pessoa precisa ter? Isso é muito importante, que a gente faça essa reflexão. É como se fosse um sonho. Você ainda não tem, você sonha, mas você já sabe exatamente o que você quer. Então, viver isso, com certeza, e relembrar isso no dia do seu casamento foi uma confirmação de que eu acredito, eu posso desejar, eu posso pagar um preço, porque foram 5 anos. Então, nada vem sem que haja o pagar do preço, o pagar da espera, o pagar do tempo. 20 anos, você casou com 25. Quantas pessoas esperariam 5 anos para que esse momento acontecesse? E, às vezes, nós estamos muito próximos de receber a nossa bênção. E, nesse processo, a gente escorrega, a gente cai, e aí a gente retrocede um pouco. E, nesses 5 anos, você não retrocedeu. E ele chegou. E eu tenho certeza que, nesses 20 anos, foi mais um ato de transformação da Bia como mulher, como cristã, né? Como algo que estava para acontecer. E Deus, eu acredito que estava te preparando para receber algo que ele já sabia que estava guardado para você, mas você ainda não tinha esse sentimento. E quantos anos de casados? Esse ano a gente vai fazer 17 anos de casado, Fran. E eu falo que são 17 anos de muita transformação. Não há nada na Terra que molda mais o caráter de alguém do que o casamento. O casamento é sobre, para mim, amar, ele tem muito a ver com renúncia, sobre colocar o outro em primeiro lugar, o que eu faria que o outro, né, que eu reconhecendo o meu espaço, mas que não interfere no espaço do outro, é abrir mão de algumas coisas em prol do bem-estar da família, do casamento. Então, para mim, nada tratou, ao longo dos 17 anos que eu estou casada, vou fazer em julho, nada me tratou mais do que o meu casamento. O meu esposo, nós somos extremamente diferentes um do outro em relação à personalidade, mas nós somos conectados com a mesma visão, com os mesmos princípios e com os mesmos valores. E é interessante, Fran, porque quando você fala assim, ó, Bianca, você pagou um preço de espera. A maioria das pessoas hoje, em todas as áreas, mas também na família, casamentos têm sido destruídos porque as pessoas não querem pagar o preço. Casamentos têm sido desfeitos, relacionamentos têm sido desfeitos porque as pessoas não querem esperar o tempo que precisa esperar ou abrir mão, simplesmente querem que as coisas aconteçam. Como você me disse, eu também tenho muitas amigas que estão esperando um relacionamento, mas elas querem para amanhã, não querem esperar um tempo. E pensando um pouco sobre isso, do pagar o preço, eu conheço um pouco da sua história e eu sei que você tem um momento lindo, né, da sua história, que é casar na corte. Eu estava falando esses dias com alguém sobre isso e essa pessoa falou, o que é corte? Eu não sei o que é casar na corte. E aí eu queria te perguntar, me conta, o que é casar na corte? Como foi ter essa ideia? Você sempre sonhou em casar na corte? Como é que foi isso? E como que foi o processo? Porque se tem uma coisa que é falar sobre espera,
sobre pagar um preço, eu acho que é sobre casar na corte. Queria que você me contasse um pouquinho como é que foi esse começo de relacionamento com o seu esposo. Na verdade, partiu através de uma decisão de não querer mais viver coisas que eu tinha vivido no meu passado. Eu comecei a namorar com 17 anos e, para mim, era a única e a última pessoa da minha vida. Então, eu já pensava em casamento, eu já pensava em filhos, eu queria ser mãe nova, eu já queria construir a minha família. Isso já sempre foi muito forte em mim, da construção da minha família. E esse relacionamento ele não deu certo, né? E eu aprendi muitas coisas nesse relacionamento. E aí foi um tempo muito difícil para mim, porque eu vivia em função de outra pessoa. E eu acredito que, em primeiro lugar, você precisa saber quem você é, em qualquer lugar que você está. Seja na sua casa, na sua família, na amizade, enfim, você precisa saber quem você é. E naquele momento eu não sabia quem eu era. Eu vivia por conta de 100% de uma outra pessoa. E esse relacionamento ele acabou, né? E eu falei, agora eu vou curtir um pouco. 17 anos, namorei até 20, 21 anos mais ou menos. Curti um pouquinho, mas não gostava muito dessa vida de balada, enfim. Tive um outro relacionamento que foi mais ou menos 3 anos também. Só que nenhum desses dois relacionamentos eu me via, apesar de querer muito família, eu não me via casada com essas pessoas. Em algum momento, claro, no começo do relacionamento, você se imagina, né, casando, construindo alguma coisa. E no meio do processo desse relacionamento, algumas coisas não se encaixavam. E aí, com 27 anos, eu decidi primeiro buscar a Deus. Eu não busquei um marido, eu não busquei um relacionamento. Eu me lembro de ir para a igreja sozinha e falar: Deus, me cura de todas as coisas, me restaura, me faz uma nova pessoa. Porque se eu quero viver coisas diferentes, eu não posso ser a mesma pessoa. E eu preciso ser uma pessoa curada, eu preciso ser uma pessoa restaurada. E eu me lembro de participar de um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, eu ouvi exatamente a palavra que eu tinha pedido para Deus. E essa palavra foi: eu estou te limpando de todas as coisas. Eu estou te fazendo uma nova mulher. Uau. E nesse momento, foi um momento que eu fiquei quebrantada, eu fiquei em prantos naquele lugar, porque era só eu e Deus naquele momento. Então, existia ali uma resposta sobre tudo que eu tinha planejado a minha vida inteira e que, por algum motivo, escapou das minhas mãos e eu não consegui trazer a rédea de novo. Só que eu entendi que eu não conseguiria fazer isso sozinha. A gente tem um Deus que já forma a nossa identidade, já forma a nossa família. E esse processo, né, ele foi permitido porque aconteceram coisas que eu permiti que acontecesse. Às vezes por não querer pagar o tempo da espera, às vezes por não esperar alguém. E aí, com 27 anos, eu tive o meu primeiro encontro com Deus. Eu me converti, eu fui curada e limpa de todas as coisas, né, do meu passado. E eu falei: bom, Deus, então agora o Senhor me transformou em uma nova mulher. Eu não estou aqui para buscar um marido, eu estou aqui para servir a Deus. E aí eu entrei na igreja e eu queria servir de alguma forma, porque eu acredito que onde você estiver, você precisa servir de alguma forma. E, para mim, ir à igreja só para sentar no banco do culto e ficar lá ouvindo uma palavra, para mim era pouco. Eu queria ajudar em alguns lugares. Então, eu comecei a ajudar em alguns ministérios, enfim. Porque, na minha cabeça, Deus ainda demoraria para curar a Fran de algumas coisas para depois me entregar um relacionamento. Só que, durante esse processo de me entregar, de viver, né, de viver, de fato, uma vida, né, cristã, apareceu meu esposo. Só que antes que ele aparecesse na minha vida, né, você perguntou por que você quis casar na corte, como que aconteceu, como que surgiu. Eu estava em um culto, e aí nesse culto, um casal de pastores estava pregando, e eles falaram sobre o relacionamento na corte. E eles falaram: nós namoramos 4 anos, nós não nos beijamos, nós não nos tocamos, não encostamos um no outro, e nós casamos e beijamos no altar. E aquilo, para mim, foi como se Deus tivesse me falado: eu preciso fechar com chave de ouro tudo aquilo que eu te entreguei. E aí, naquele momento, eu falei: eu quero casar na corte. Eu vou casar na corte, né? E quem quiser estar com a Fran vai ter que pagar um preço, porque eu sei aonde Deus tinha me tirado e aonde Deus tinha me colocado. E essa pessoa precisa pagar o preço para estar comigo. E aí, eu já conhecia o meu esposo, a gente nunca tinha se olhado de nenhuma forma. E, pelo menos não da minha parte, né? Da dele, sim.
Que ele fala que a primeira vez que eu te vi, eu já comecei a orar por você. Isso muitos anos atrás. Que loucura, né? Eu acho que foi na minha casa, Foi não na sua Fran? casa. E foi um churrasco na sua casa. Ele te viu. Ele me viu. E E eu agora cheguei, comigo. cumprimentei ele, saí, né, e tal. Normal, uma pessoa normal, nunca nada. E aí ele falou que naquele dia que eu te olhei, eu já comecei a orar por você. Passaram 5, 6 anos. Depois eu nem imaginava que ele já orava por mim, porque eu não tinha esse contato com ele. E eu me lembro que nós fomos trabalhar na mesma empresa, ele já trabalhava, e eu fui trabalhar na empresa. Nunca olhei para ele de outra forma. Para mim não fazia sentido, porque ele era um perfil que eu acho que não se encaixava no meu perfil, né? Enfim. E aí, quando eu fui para a igreja e tive todo esse processo, eu acho que aí ele falou, agora é a hora, né? Porque agora ela virou cristã, que era tudo que ele queria também, já era um planejamento dele, né? Enfim. E no dia 1º de maio de 2013, eu não tinha nenhum sentimento por ele. Ele me chamou para tomar um sorvete e ele falou, eu quero te pedir em oração. E eu falei assim, caraca, que loucura, como assim me pedir em oração? E ele falou, eu quero te pedir em oração, porque eu não quero namorar com você, eu quero casar com você. E eu só caso com você se Deus falar para mim que você é mulher, porque senão a gente não constrói nada. E eu me lembro que nós entramos em um processo de oração, nós ficamos 3 meses num processo de oração, e até nesse processo de oração, eu não olhava para ele com outros olhos. Porque eu falei para Deus, eu falei assim, Deus, feche os meus olhos para tudo aquilo que não seja do Senhor. E o Senhor só vai abrir os meus olhos quando, de fato, for aquilo que o Senhor tem para mim. Então, durante esse processo de oração, eu não tinha um sentimento por ele. Eu não gostava dele. Eu admirava ele e tal, mas não era um sentimento de mulher para homem. E eu me lembro que durante esse processo de oração, que foram 3 meses, eu pedia para Deus confirmações. Eu falava, Deus, confirma se é ele. É o Tomé, né? A gente quer pegar, né? Eu falava, Deus, confirma que é ele, porque eu não quero viver uma vida, de novo, de relacionamentos frustrados, de relacionamentos baseados em deixa eu te conhecer fisicamente para depois pensar em alguma coisa. Eu não queria viver isso mais. Eu queria que a pessoa estivesse comigo por várias outras qualidades. E aí eu me lembro que, durante esse processo de oração, eu estava orando na sexta-feira à noite, orando, e terminei de orar, e na hora que eu finalizei a minha oração, meu telefone tocou. E ele falou, vamos no parque amanhã caminhar? Eu falei, vamos. E eu, antes disso, né, dele me ligar, eu fiquei, Deus, eu quero que o Senhor confirma, que o Senhor me entregue alguma coisa que seja ele. E aí pensei em uma rosa, pensei em um chocolate, pensei em alguma coisa que ele pudesse me entregar, que eu falasse, Deus, então é isso mesmo, né? Então eu sei que é ele. Pensei nisso, eu e Deus, lá no meu momento de oração, deitei, na hora que eu deitei, ele me ligou, me convidando para ir no parque. E eu me lembro que ele falou, você pode passar lá em casa? Eu estou sem carro. Eu falei, claro, passei na casa dele. Quando eu cheguei, ele entrou e ele tinha alguma coisa nas mãos. Quando ele veio com alguma coisa na mão, ele falou assim, olha que loucura. Ele falou assim, eu não sei o que aconteceu. Eu estava ontem com a minha mãe no supermercado, ajudando ela com as compras, e eu já estava guardando as compras do supermercado no carro, e Deus me falou, volta lá e compra isso para ela. E ele voltou, e ele comprou, e ele me entregou. E ele falou, eu estou te entregando. Me desculpa, eu não pus em presente, eu não embalei, eu não me organizei, porque foi muito repentino. E ele falou, espero que você goste. E quando eu abri, era uma caixa de chocolate. E aí, naquele momento, eu fiquei em transe. Eu falei, meu Deus, Deus fala muito comigo. Assim, Deus fala comigo de uma forma tremenda, a todo instante. Quando eu estou conectada com ele fala muito comigo. E eu fiquei intacta, paralisada, mas eu não podia falar desse... A gente sabe que nesse processo de oração que a gente vive, a gente não podia compartilhar sentimentos. E eu me lembro que ele falou, você não gosta de chocolate, né? Porque eu fiquei... Paralisada. E eu falei, não é isso. Eu adoro, tá tudo bem. E eu ficava assim, Deus, mas você... E aí, chegamos no parque, começamos a andar no parque, né? Enfim, a minha mãe me ligou e eu fui conversando com a minha mãe e tal, e ele ficou para trás. Eu não vi que ele tinha ficado para trás. Finalizei a ligação com a minha mãe. Quando eu
viro para trás para procurar ele, ele estava andando num caminho de flores. E ele foi pegando flores, e ele fez um buquê de rosas para mim, e ele me entregou esse buquê. Então, naquele momento, nós já estávamos com 1 mês e meio num processo de oração, 1 mês e meio. Naquele momento, eu falei, agora os meus olhos estão abertos. Agora eu vou olhar para ele como uma mulher olha para um homem. Até então, eu não tinha olhado. E a partir daí, né, em um outro momento, eu recebi cura, eu recebi livramento. Deus me tratou de tudo. Tudo aquilo que Ele me prometeu, Ele me tratou. Ele me curou. Ele me curou de uma ferida no útero, que eu não poderia pensar em ter filhos durante um tempo, onde eu teria que fazer um tratamento, que seria um tratamento mais invasivo. E nesse processo, Deus foi me curando para me entregar o melhor que Ele tinha, porque o meu marido é o melhor que Deus separou para mim. E nesse processo de cura e de milagres, eu me lembro exatamente desse dia também, de estar na igreja em um culto e estava tendo um evento de intercessões. E orar com uma menina e ela falar para mim, Deus está te curando da ferida que você tem no útero e você não tem mais nada a partir de hoje. Eu vejo você com vários filhos. E a mesma palavra foi lançada para ele, de que ele iria se casar e que ele iria ter filhos. Então, durante esse processo da corte, da entrega, do pagar o preço, Deus ele foi muito generoso comigo. Ele foi muito generoso. E eu me lembro de voltar no médico para fazer o tratamento, mas eu tinha certeza que eu já estava curada. E eu me lembro dela olhar e falar, não tem nada aqui. Não tem nenhuma ferida, não tem nada, você não precisa fazer tratamento e eu não sei o que aconteceu. E eu falei, eu sei exatamente o que aconteceu. Deus me curou. E Deus me curou de fato, porque eu não precisei fazer nada. E eu tinha que ficar um tempo, mais de 2 anos, sem nem pensar na possibilidade de ter filhos. Depois de 1 ano casada, eu engravidei. Então, no dia do meu casamento, quando nós trocamos a aliança, quando nós fizemos os nossos votos eternos, nós trocamos as alianças e nós demos o nosso primeiro beijo. Então, o nosso primeiro beijo ele foi no altar, por uma decisão de não viver mais as coisas que eu tinha vivido no meu passado. Foi um momento muito importante para mim, 11 anos de casada, e todos os dias é um aprendizado. Nossa, estou aqui pensando, né? Que história linda. Primeiro, Fran, tudo é resposta de oração, né? Quando você fala, o meu esposo me conheceu primeiro, eu não estava disponível e ele bateu o olho em mim e começou a orar naquele momento. Deus ele é um Deus de resposta. A palavra de Deus diz que ele fala, fazer prova de mim e eu responderei. E Deus, naquele momento, você não sentia nada, mas ele já, como um homem de fé, começou a orar por você. Mas é interessante que mesmo sobre oração, ele teve temor, não te contou, só tempos depois te procurou e falou, eu só caso com você se Deus me falar que é para casar. Então, além de estar orando por você, me vem aqui, ouvindo a sua história, o quanto é importante um homem ser temente ao Senhor. Mesmo que ele queria alguma coisa, ele respeitou e falou, Deus, isso é o que o meu coração deseja, mas eu quero o que o Senhor tem para mim, poderoso. E o segundo momento de oração que eu fico assim, meu Deus, que incrível, é quando você fala, Deus, eu preciso abrir o meu coração só se o Senhor quiser que eu abra. Sim. Então, o Senhor vai fazer com que eu perceba isso através de uma flor e de um chocolate. E no outro dia, a flor e o chocolate chega. Deus é um Deus de resposta. E a terceira coisa é um Deus de cura. Através da sua oração. Aquilo que talvez era impossível para homens, porque eu percebo, porque o médico, né, talvez não entendeu nada, mas nós servimos um Deus que é médico dos médicos, que é Senhor dos senhores. E para Ele não existe impossível. Então, Deus ele restituiu o seu físico, o seu emocional e ainda permitiu formar uma família que tem 11 anos. Então, se isso não é poder, se isso não é movimento de oração, do poder da oração, eu não sei nem explicar. Por isso que é tão lindo, né? Servir ao Senhor Jesus, porque Ele nos responde, Ele nos ama, Ele cuida de nós. E Ele traz para nós infinitamente mais do que nós pensamos, sentimos e imaginamos na vida. Tem um texto muito querido que eu amo e que queima meu coração desde que eu me converti,
que está lá no livro de Coríntios, que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. O que Deus tem preparado para nós. E é o versículo do meu casamento, do convite do meu casamento. Olha só. Eu me lembro que essa palavra falava muito comigo, muito. E eu fui ajudar a minha mãe no processo de mudança agora, e eu encontrei o convite do meu casamento. E lá estava escrito esse versículo da Bíblia. E o tanto que isso é mágico. Mas essa magia só acontece, esse poder de Deus, né? De tocar as nossas vidas, de transformar as nossas vidas, de trazer cura para as nossas vidas, quando a gente está disponível e disposta. Porque Deus, ele continua nos honrando, né? Mesmo quando a gente esquece. A gente esquece muito Deus, a gente sempre coloca ele em segundo plano, né? Não, deixa eu seguir minha vida aqui, quando der um BO eu te chamo de volta. E quando isso acontece, a gente chama ele está lá, ele está disponível a todo tempo. Ele nos restaura, nos cura, nos liberta. E mesmo que a gente deixe ele em segundo plano, ele ainda continua sendo pai. Ele ainda continua nos honrando. E estava pensando, até falei com você ontem, né? Nós estávamos conversando, e eu falei, Bia, domingo eu cheguei do culto com a minha família e eu comecei a orar sobre algumas coisas, orar. Imediatamente Deus me deu uma resposta. Deus continua fazendo milagres. Deus continua restaurando, curando. Recentemente, o meu sogro ele foi curado de um câncer. E pela oração, pelo jejum, pela oração, né? Por todo o processo que ele vive uma vida muito baseada em princípios cristãos. E ele foi curado. Ele não tem nada. A gente vive de milagres o tempo todo. A minha vida é um milagre, a minha família é um milagre. O meu João Vitor é um milagre. O João Vitor, com 1 ano de idade, teve que passar por uma cirurgia de risco. Ele é um milagre na minha vida. Então, se eu olho para a minha vida hoje, tudo que Deus permitiu que eu construísse é baseado em milagres. É baseado em superação, é baseado em desafios. Né? Quando eu falo de casamento, casamento é uma decisão. Se você falar assim, Fran, durante 11 anos de casado, foram flores os 11 anos de casado? Não foram flores. Só que eu decido todos os dias honrar, respeitar e servir a pessoa que está do meu lado. Porque quando eu olho para ele, eu falo, ele não é uma pessoa qualquer. Ele é tudo aquilo que Deus preparou para mim durante 27 anos. Ele já estava lá. Eu decido amar, eu decido respeitar, mesmo nas adversidades, mesmo nos desafios. Nós já passamos situações desafiadoras no nosso casamento. E se eu falar assim, não, nunca, durante 11 anos, isso nunca aconteceu, já aconteceu. E aconteceu para que eu lembrasse quem é o Deus da minha casa, quem Deus colocou do meu lado. E eu decido, todos os dias, amar, respeitar, estar com meu marido, construir a nossa história. Eu acredito muito que o casamento, a amizade, pessoas, elas são decisões nas nossas vidas. Porque se eu olhar e falar assim, a partir de hoje eu decido não amar mais o meu marido. Agora eu só vou olhar para os defeitos. Você está decidindo fazer isso. E toda decisão ela tem um preço. Só que todas as vezes, nos momentos de adversidade, nos momentos às vezes ali de não se entender, porque são pessoas completamente diferentes, Deus me faz voltar lá atrás e lembrar quem eu era, quem Deus me entregou. E o meu marido, eu falo para muitas pessoas, o meu marido é o homem mais moldável que eu conheço. Eu nunca ouvi ele falar assim, ó, eu sou assim, eu não vou mudar. Eu nunca ouvi ele falar isso. Ele fala, eu posso melhorar. Eu vou melhorar nesse ponto. É um desafio para mim, mas eu vou melhorar. E eu vejo ele fazer isso no nosso casamento. Eu vejo ele fazer isso com os nossos filhos. Eu vejo ele estar disposto. O casamento é uma construção, é estar disponível para ele, para a família, né? E recentemente a gente alinhando algumas coisas, né? No nosso casamento, ele falou para mim assim, eu jamais vou abrir mão da minha família. Eu jamais vou abrir mão de você. Eu jamais vou abrir mão dos meus filhos. Porque eu achei tão lindo que a gente estava no momento de DR mesmo, ali, né, e tal. E não era nada, vou separar, nada disso, né? A gente quer separar? Nunca, mas matar, às vezes a gente quer estrangular o marido, né? Faz parte. Assim, faz parte. Sim.
mas jamais pensei em me divorciar do meu marido, jamais, né? E eu me lembro que a gente, nesse momento de DR ali, né, e tal, eu querendo estrangular ele, eu acho que ele também estava querendo me estrangular, no momento que ele estava com muito temor e ele chorava muito. E ele falou: eu jamais vou abrir mão da minha família. Eu jamais vou abrir mão de você, porque eu posso perder tudo na minha vida. Eu posso perder a nossa casa, eu posso perder o nosso carro, eu posso perder as nossas condições financeiras que nós temos hoje, mas eu jamais vou perder minha família. Eu vou ficar com você e nós vamos ficar juntos, nós vamos estar juntos com os nossos filhos até o fim. Então, eu acredito que a construção de casamento, ela é isso. Porque vem os desafios, Bia, né? 17 anos de casado, quantas coisas vocês já enfrentaram, Sim. quantos momentos desafiadores que vieram, né? Seja na construção desse relacionamento, porque eu acredito que a construção é eterna, né? Enquanto você estiver junto, você vai ajustar, você vai corrigir rota, você vai buscar ser uma melhor versão de você o tempo todo. E o meu marido, ele sempre fala: cara, eu posso mudar, eu vou melhorar, eu mudo o que for, o que precisar mudar. Então, ouvir isso, né, de um homem que hoje é o sacerdote da minha casa, me traz uma segurança de que ele é o homem da casa, ele é o princípio da casa, ele é o cara que vai trazer a provisão da casa. E hoje eu, né, estou buscando, né, essa sabedoria, porque às vezes a Fran é um pouco impulsiva, então eu tento, né, ficar mais no meu lado mais princesa, não tomar frente de tantas coisas. Então eu ainda tento esse equilíbrio, porque é um desafio para mim, porque a vida inteira eu não dependi de uma outra pessoa, eu ia lá, eu fazia, eu trocava pneu de carro, eu levava o carro na oficina, eu fazia qualquer coisa que qualquer homem, né, assim, claro, não tudo, poderia fazer, eu fazia. Então, eu tive que entender nesse processo que eu preciso deixar o meu marido estar no lugar dele como homem da casa e eu preciso ser a mulher da casa. Sim. A mulher sábia, a mulher que edifica, a mulher que coloca o marido no lugar que ele tem que ficar. Porque hoje, quando a gente fala de relacionamento, esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela me contou várias coisas, enfim, que o marido não queria que ela se cuidasse, o marido não queria que ela fosse para a academia treinar, não queria que ela trabalhasse, queria que ela morresse, né? Porque não podia fazer mais nada. E ela falou assim: eu tenho um marido frouxo dentro da minha casa, porque ele não consegue fazer tudo aquilo que ele está pedindo para mim não fazer. Ele não consegue sustentar minha casa. E hoje essa inversão de valores ela é muito grande, porque algumas mulheres elas precisam tomar o lugar dos homens porque os homens não estão conseguindo fixar o lugar que eles têm, que deveria, né? Que é o lugar de provisão, é o lugar de cuidado, é o lugar de honra da mulher. E a gente tem visto muito essa inversão de papéis, onde a mulher masculina demais e o homem feminino demais. A mulher toma frente demais e o homem, né, toma frente de menos. Essa inversão de valores ela é preocupante. Eu não quero tomar o lugar do meu marido e eu acredito que você também não quer tomar o lugar do seu. E é interessante porque quando você estava falando aqui, eu estava construindo e pensando sobre o meu casamento nesses 17 anos, né, Fran? E quando você fala assim, não é um mar de flores todos os dias, é uma decisão continuar ou não, né? Eu acredito muito no poder do casamento, até porque quando a gente vai olhar, e a gente falou muito de Deus aqui, quando a gente vai olhar para o livro mais famoso que existe, né, o mais poderoso para mim, que é a Bíblia, Deus ele fez Adão e fez a Eva por um princípio de, imagino eu, de ambos se ajudarem mutuamente. E se a gente vai olhar isso na Bíblia, vai perceber que cada um tinha um temperamento, cada um tinha uma responsabilidade, cada um tinha uma função dentro daquilo que era a constituição de família. E duas coisas importantes sobre isso é que eu olho para o meu casamento e, de fato, também, como qualquer outra pessoa em casa, ao longo desses 17 anos, houve situações onde foi necessário eu e meu esposo sentarmos várias vezes para alinharmos comportamentos, atitudes, ou, de repente, falta de atitude, ou alguma coisa que me irritava, que não estava legal. Foi importante esse ajuste. Mas sabe o que é interessante? É que eu percebo que, se eu olho para a Bianca dos últimos anos, dos últimos tempos, é mais leve. É mais leve conversar. Eu acho que a comunicação ela flui hoje muito melhor, talvez porque a maturidade vai nos tirando aquele peso de hoje eu vou chegar em casa e vou brigar, eu não aceito isso. Hoje é muito tranquilo que quando algo não está adequado dentro do meu relacionamento, nós conversamos, eu chego, eu falo, ele fala ok, vou melhorar, eu falo tudo bem, entendeu? Antigamente eu emburrava.
Eu falava e ainda continuava emburrava. É a mulher do cão, né? Imagina, assim, é aquela mulher que quer muito um lar, né? Então, eu emburrava, ou eu fazia aquilo que as mulheres fazem, não tenho nada, não tenho nada, não quero falar, mas é porque tem alguma coisa. Então, hoje não, hoje está leve, porque eu chego, eu falo, ele entende, ou às vezes não entende, mas eu já falei, e tá tudo certo, e ao mesmo tempo acontece lá. Então, a comunicação ao longo desses anos, ela vem melhorando. Eu acho que uma das grandes oportunidades que tem em todo casamento é a forma pelo qual eles comunicam. Eu conheço a história de alguns casais que eles se falam um com o outro de uma forma muito desrespeitosa. Agem de uma forma muito desrespeitosa. E eu acredito que isso é o começo do fracasso. Desde o primeiro momento que eu aceitei o meu esposo, né, que eu falei sim para ele no altar, até nos dias de hoje, ele é a pessoa que eu olho, o homem que eu olho, que eu mais admiro. O homem que todos os dias eu olho e falo assim, eu me inspiro em você. Um homem que tem sido um chefe da minha casa, líder da minha vida, líder dos meus filhos, e o que ele fala é concluente com o que eu penso. E a respeito, quando ele fala comigo a respeito. E eu conheço algumas mulheres que têm um comportamento que retruca o que o do marido fala, não aceita, ou trata ou desmerece o marido, ou chama o marido de frouxo. E, de fato, alguns são frouxos mesmo. Mas eu acho que a comunicação ela precisa ser restaurada para que essa decisão do amor ela permaneça a todo tempo. Então, quando você fala, Bia, 17 anos, é uma história, né? Recentemente, eu estava conversando com meu esposo e eu falei, olha, eu vi um estudo que, em média, no mundo, as mulheres vivem 76 anos e os homens 71. E ele, e eu falei, então, isso significa que eu e você já estamos vivendo a metade da nossa vida junto. A gente agora precisa só surfar essa onda e viver leve, porque agora, né, como se diz, é só curtir o que já foi. A gente já passou pelo momento de se complementar, de ajustar, de comer o primeiro sal, né, que eles falam, o quilo de sal junto. Agora é só ajustar. Vamos viver de uma forma mais leve. Então, lá em casa, a gente brinca aqui, eu falo, olha, vamos nos aturar, vamos nos moldar, vamos nos transformar, porque agora a gente tem que viver o melhor da nossa vida. E eu creio, Fran, que eu tenho vivido o melhor das nossas vidas hoje, o melhor do meu casamento, porque a gente ajustou a comunicação, ajustou algumas coisinhas que faltava ajustar. Mas isso não significa, e nunca vai acontecer, né, que somos perfeitos. Significa que somos duas pessoas moldáveis, como você falou do seu esposo. Somos duas pessoas moldáveis que querem fazer com que esse casamento dê certo, que querem passar por todas as dificuldades, que querem se complementar um com o outro e querem viver o melhor de uma parceria aqui na Terra e que quer fazer com que esse casamento seja referência para outros casamentos. Não de perfeição, mas de muito trato, de muita transformação e de muito moldar um ao outro. E junto nós temos aí criados nossos filhos debaixo de princípios, de valores que são tão importantes para nós. E eu espero, do fundo do meu coração, que a minha história do meu esposo, ela de alguma forma impacta, assim como dos meus pais me impactaram, impacta a vida dos meus filhos sobre relacionamento, sobre doação, sobre sabedoria e sobre ser uma pessoa moldável em prol de um bem maior, que é um casamento. E eu fico olhando assim, fico admirada pela história que nós temos construído, pelo homem que eu me casei. Valeu a pena ter esperado cada segundo, cada momento, tudo na minha vida para que eu pudesse viver o que eu vivo hoje e debaixo, né, daqueles princípios que o Senhor tem me mostrado. Sim. Então, casamento é algo de Deus, é algo que é muito importante para mim e para você. E eu acho que tem tudo a ver com Elas Transformam. Porque mulheres podem, sim, se transformar seus casamentos, os seus lares, e, consequentemente, formar pessoas com os seus filhos como pessoas de valores. Exatamente. E então eu acho que tem totalmente a ver com o tema que a gente falou aqui hoje, um princípio da família, do casamento e o quanto que é importante se doar, não é isso? Exatamente. Duas coisas que você falou que eu achei interessante, eu quero reforçar aqui sobre
a construção desse lar e desse casamento, principalmente quando você tem filhos. O que a gente mais vê aí são mulheres que, depois que têm filhos, agora virou mãe do seu marido, né? Já não se cuida mais, já não quer saber de se arrumar, de ir para academia, enfim. E essas mulheres esquecem que os filhos eles vão criar asas e daqui a pouco eles vão criar a vida deles e no final vão ficar vocês dois. Então, eu preciso ser a melhor versão, primeiro para mim, para depois ser a melhor versão de mim para o meu esposo. E ele também precisa ser a melhor versão dele para mim. Para que daqui a pouco, né, quando os meus filhos, o Luiz Felipe, com 9 anos, ele já fala que quer morar fora do país para jogar futebol. Né, e está perto, ele fala, mamãe, daqui a pouco eu estou indo. Eu falo, como assim você vai? E ele fala, ele já sabe a escola, ele já sabe o lugar onde ele vai morar, ele já pesquisou tudo. E vai ter um momento, né, que eles vão fazer isso, que eles vão criar asas. E no final vão ficar vocês dois. Então eu preciso ser a minha melhor versão para mim e depois ser a minha melhor versão para ele. Outra coisa que você falou, Bia, que me chamou a atenção, é o poder do ambiente, de estar com pessoas, principalmente casados, com pessoas que fazem sentido para a gente. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa e ela falou: o ambiente que o meu marido está inserido está acabando com o nosso casamento. Porque nesse ambiente os homens não valorizam as mulheres. Nesse ambiente a traição é algo comum. A traição é algo que acontece de forma muito natural. E olhando para a minha vida durante esses 11 anos, eu abri mão de muitas amizades que eu não conseguia ver nada, um cuidado, um respeito, uma admiração. Eu preciso estar com pessoas, com casais, que eu olho e falo, poxa, é uma referência para mim. Aonde eu quero chegar? Como que esse homem trata essa mulher? Como que essa mulher trata esse homem? Porque, de uma forma ou de outra, é muito mais fácil a gente ser contaminado do que a gente conseguir ajudar outra pessoa. Por isso que o nosso círculo de amizades ele vai ficando cada vez menor, porque a gente fica muito seletivo, a gente começa a selecionar demais pessoas. Quem que vai estar dentro da minha casa? A gente ama receber pessoas. A gente ama, a nossa casa foi construída para receber pessoas. E eu já fechei as portas da minha casa para pessoas que não fazem bem para o meu casamento. Eu não olho e falo, nossa, isso aqui é algo que vai agregar no meu casamento. Então, olhar para... Eu olho muito essa questão de... Primeiro, como o homem trata a mulher. Como que ele está tratando a mulher? Está tratando com respeito? Está tratando com cuidado? Como que essa mulher também está tratando esse homem? Nós já ouvimos histórias... Né, coloquei alguém dentro da minha casa e dentro da minha casa aconteceu uma traição. E aí eu fico pensando, mas quem que você está colocando dentro da sua casa? Quem são as pessoas que você tem se relacionado? E eu falei para você recentemente, eu falei, o meu ciclo de amizade já era muito pequeno. Em 2025 ele se tornou menor ainda. Não porque eu sou melhor do que alguém, não, mas porque eu me coloquei em uma posição de selecionar. Eu seleciono quem vai estar do meu lado, quais são essas pessoas que vão estar do meu lado. E ela estava falando justamente sobre isso. Ela falou, o ambiente que o meu marido está inserido está acabando com o meu casamento. Por viver com pessoas que acham que chamar o marido de frouxo é legal, ou falar que a mulher é isso, é legal, ou desrespeitar, seja nas pequenas coisas. Sim. Pequenas coisas. Conheço muitos casamentos que... eu faço uma brincadeirinha com a minha esposa, aquelas brincadeirinhas sem graça, aquelas coisas sem graça. E tudo que você tiver que falar da sua esposa, você fala no particular. Você não expõe nem o seu esposo, você não expõe essa pessoa nem numa brincadeira, nem no lugar onde você está, porque a esposa, o marido, é o que você tem de mais precioso na sua vida. Né? Por que você vai expor o seu marido? Né? Vai chamar o seu marido de frouxo para outras pessoas? Então, eu fico imaginando como homem, como esse homem deve ter se sentido e qual o posicionamento dessa mulher, né? De achar que, às vezes, é comum falar isso do marido. E aí, muitas pessoas, e a gente pode pensar que é incomum, mas é mais comum do que a gente imagina, viver relacionamentos onde tudo pode. A brincadeirinha sem graça pode, falar que a minha esposa está acima do peso pode, falar que a minha esposa é isso pode, falar mal da minha esposa pode, falar que a minha esposa é chata pode.
E aí, olha a construção do que eu estou fazendo, como que eu estou replicando, o que eu estou falando da minha esposa e do meu esposo em outros lugares. Todas as vezes que eu sento para falar do meu esposo, todas as vezes que eu sento para falar dele, eu honro a vida dele. Eu falo para ele, para outras pessoas, né? Quem é o meu marido? Esses dias ele falou para mim assim, nossa, você fez um podcast, você falou sobre mim. E eu fiquei tão emocionada. E eu falei, eu sempre falo de você. Todas as vezes que eu vou falar sobre qualquer assunto, seja na área profissional, seja na área pessoal, eu falo sobre você. Eu falo sobre quem você é. Eu falo o quanto você me molda, o quanto você me ensina, o quanto você tem sido parceiro. E o quanto nós construímos um relacionamento de parceria, de incentivar, de impulsionar, de falar, vai dar certo, vai lá, eu estou aqui, né? Enfim, isso foi uma construção. Nós construímos isso ao longo da nossa caminhada. Então, duas coisas que você falou, que são coisas que nós vivemos, né? O nosso ciclo de amizade está cada vez menor, está cada vez mais seletivo. E a gente pensar em, daqui a pouco os filhos vão. Eu vou ficar, eu e meu esposo. Então, quando isso acontecer, está mais perto para você do que para mim, né? Está mais perto para você do que para mim. Seus filhos são mais velhos do que os meus. Mas quando eles forem, quem vai ficar? A melhor versão da Bia para o Vinícius e a melhor versão do Vinícius para a Bia. Eu acho que esse é o maior aprendizado. E tem muitas mulheres, Bia, muitas mulheres, que ainda não entendeu essa posição, que ainda não entendeu esse lugar. Recentemente eu estava conversando com uma mulher que eu admiro, né, muito fantástica, e ela falou assim, eu sou mãe. E eu falei, e tá tudo bem, você é mãe. E ela falou assim, mas eu sou mãe. Eu falei, tudo bem, mas você não é só mãe. Antes de você ser mãe, você é mulher. Antes de você ser esposa, você é mulher. E, às vezes, a mulher ela se esquece desse papel. E aí ela começa a não se sentir mais merecedora de vestir uma roupa bonita, de arrumar o seu cabelo, de cuidar do físico, porque ela agora é mãe. Só que antes de ser mãe, nós somos o quê? Mulheres. A gente precisa se sentir valorizada, a gente precisa olhar no espelho, e não é sobre o outro, é sobre você. Você precisa olhar no espelho e falar assim, eu sou a melhor versão de mim. Antes de ser esposa, antes de ser mãe, eu sou mulher. Eu preciso me cuidar. Eu preciso estar bem comigo. E ela me falou assim, não, mas eu achei que agora, como eu sou mãe, eu sou mulher, eu não posso me arrumar como uma mulher. Eu não posso me portar como uma mulher. Eu preciso me portar sempre como uma mãe. E eu falei para ela assim, você gostaria que as suas filhas vissem uma mãe triste, desarrumada, desleixada, que não confia nela, que não é autêntica? Ela falou, não, é o que eu passo para elas. E eu falei, você é um mulherão. Você transmite isso para muitas pessoas. Comece a falar isso para você, para que você acredite nisso. Então, ser mãe não tem nada a ver com não ser mulher. A gente continua sendo mulher do mesmo jeito. Só que a gente tem se esquecido desse papel de mulher. E é interessante, Fran, porque eu estava pensando aqui, né? Eu tive recentemente uma pessoa que estava conversando comigo e falando justamente sobre isso. E eu fiquei pensando como seria o marido dela, né? Porque eu acredito que quando nós estamos bem com nós mesmos, nós somos diferentes, nós somos alegres, nós somos mulheres que colocam outras mulheres para cima, nós empoderamos outras mulheres, né? Eu nem gosto muito dessa palavra, mas valorizamos, né? Agradecemos outras mulheres. Nós chegamos em casa e nós somos aquelas pessoas que o marido tem prazer de estar perto, porque tanto fisicamente como está arrumada, está de bem com a vida. E essa pessoa estava falando comigo e ela estava bem amargurada. E eu acredito que mulheres amarguradas é a figura do cão na terra. Porque nada pior do que encontrar com uma mulher amargurada. Uma mulher amargurada, ela é triste, ela é infeliz, ela é terrível. Murmura o dia inteiro, reclama o dia inteiro. Meu Deus, é o cão na terra. E aí eu fico imaginando como que é o marido chegar em casa e se deparar com uma mulher que não se cuida, que está amargurada, que tudo para ela, ó dias, ó céu, ó vida, ela tudo para ela é ruim, e aí ela transforma aquela casa em apenas um prédio em si e que o homem não quer estar. Os filhos não querem estar sobre aquele lugar. E quando a gente olha para a referência de mulher, a gente entende que a mulher, o papel dela
é de ser sábia. É ela que traz alegria sobre a casa dela. O homem traz provisão. A mulher traz alegria, paz. A mulher consegue trazer contenda ou trazer paz, trazer alegria ou trazer tristeza. E quando eu não me cuido, quando eu não percebo que eu preciso me arrumar para mim mesma, quando eu não faço coisas que me ajudam nessa autoestima... Te faz bem, né? Sei lá, vai na academia, vai no salão, vai se cuidar, enfim. Quando eu não faço isso, eu faço com que o que era para ser um lar, um lugar onde final do dia é tão bom voltar para casa, final do dia é tão bom encontrar com o esposo, encontrar com o marido, e aí de repente eu estou sob contenda, é um lugar onde o homem não quer estar. E aí ele vai para esse tipo de ambiente, um ambiente onde outras mulheres às vezes valoriza, outras mulheres são mais calmas, elogia, às vezes ele não tem isso em casa. Então eu falo que nós mulheres temos o papel, a obrigação de se cuidar, para que a gente, de alguma forma, fique bem na nossa mente, no nosso físico, com a gente mesmo, para que a gente possa criar um lugar onde tenha paz, onde tenha refrigério, onde tenha amor, um lugar onde é um lar, um lugar onde os nossos filhos, os nossos esposos têm prazer em habitar, onde a presença do Espírito Santo tem prazer em habitar. Eu acho que tem lar que é tão difícil que nem a presença do Espírito Santo ele consegue habitar naquele lugar. E aí há uma contenda, há uma falta de amor, uma falta de alegria, e aí a família não consegue prosperar e romper. Então, eu acho que, na medida do possível que nós estiver caminhando e conhecendo e se descobrindo e se transformando, nós vamos ser mulheres que criam relacionamentos e criam outros filhos e maridos e lares muito melhor, lares que são transformados de forma diariamente. Exatamente. Então, é isso. Foi uma delícia para mim, Fran, falar sobre casamento, conheci um pouco mais da sua história. E eu acho que tem tudo a ver com esse processo de transformação. Importante a gente contar a nossa história, a nossa trajetória, para que outras vidas sejam alcançadas. Exatamente. Então, mais do que falar, porque você já ouviu minha história várias vezes, eu também já ouvi a sua história, mas sempre fico admirada de uma forma diferente de ouvir, mas poder replicar isso para outras mulheres e falar. Eu também já passei por alguns momentos desafiadores, né? Eu cheguei até aqui, eu consegui, eu venci. Então, elas transformam, ele fala sobre transformação. Uma transformação que aconteceu em nós e agora nós podemos replicar para outras pessoas. Então, é isso. Foi um prazer, Fran. Esse papo tão gostoso, falando sobre casamento, como que a gente começou os nossos casamentos, como que Deus agiu sobre isso. E eu espero que você acompanhe, porque a gente vai trazer uma série de temas aí muito interessantes sobre família. Exatamente. Participe também. Mande perguntas, dúvidas, perguntas. Eu acredito que essa interação é muito importante da gente entender que, às vezes, tem mulheres passando pelo mesmo processo ou querem se reinventar, não sabe quem são, como é que eu faço meu casamento, meu filho, como que eu consigo mudar, a minha vida, a minha trajetória. Então, nós estamos aqui disponíveis para auxiliar vocês nesse processo. Vai ser uma honra, quem sabe, você fazer uma pergunta, daí a gente responde de cá e poder te ajudar de alguma forma. Vai ser uma honra para a gente poder fazer isso. Então, manda suas perguntas. Se você não nos segue lá nas redes sociais, comece a nos seguir, o @elas transformam. E acompanha a gente, nós temos um canal no YouTube também. Exatamente. Que você pode assistir semanalmente, quinzenalmente. Acho que a gente está nesse planejamento para em breve ter conteúdo semanais. Lá. E você pode acompanhar não só esse processo de transformação, mas fazer parte de algo muito maior. Né? Tem que acompanhar no YouTube, se inscrever e ativar o sininho. Olha que legal. Pronto. Até a próxima.